Olá, cursista! Iniciamos agora a nossa quarta aula do módulo Funções Administrativas. Os objetivos de aprendizagem de hoje são conhecer as formas de liderança e de direção, conhecer as teorias X e Y, conhecer e definir os shareholders e os stakeholders e compreender a importância das filosofias de planejamento, conhecendo também a matriz BSC. Vamos falar de liderança? Max Weber, um sociólogo alemão que viveu de 1864 a 1930, definiu a sociologia distintamente por meio de 3 fatores determinantes que a autoridade pode exercer. O primeiro deles é a tradição ou os costumes, que se dá pela manifestação do comportamento herdado. O segundo deles é o carisma, que é um dom da graça pessoal, que transforma a pessoa detentora de carisma em um ideal a ser seguido, por exemplo, Jesus Cristo e outros grandes líderes da humanidade. E o terceiro deles é a burocracia em si, que é estabelecida por meio de regras e padrões pela própria estrutura organizacional. A condução de um grupo de pessoas, transformando num grupo de equipes que gera resultados, é chamado de liderança. É a habilidade de mover, motivar e influenciar os liderados, de forma, claro, ética, positiva, para que contribuam voluntariamente com entusiasmo para alcançar os objetivos da equipe e da organização. Dessa forma, o líder se distancia do chefe, que é aquela pessoa encarregada por uma tarefa de uma organização e que, para tal, ele comanda um grupo de pessoas, tendo a autoridade de mandar e exigir obediência. Para os gestores atuais, são necessárias não só as competências do chefe, mas principalmente as do líder. Para se dirigir uma empresa, para o sucesso de uma direção acontecer, é preciso mobilizar as pessoas para o cumprimento de metas e obtenção delas com o máximo desempenho. E a motivação ocupa dessa forma um papel relevante. Tem um cara chamado Abraham Maslow que define a motivação humana por meio das necessidades fisiológicas. Ele define que elas são as necessidades indispensáveis à sobrevivência humana. São elas, em fator piramidal, fome, sede, sono, desejo sexual, entre outros, né? E a gente tem as necessidades de segurança, que é um passo acima dentro da pirâmide, que são as necessidades de manifestação do instinto de sobrevivência, que é a busca que a gente tem por abrigo, proteção contra perigos, desejo de estabilidade, inclusive no emprego. No nível acima da escala de necessidade, da escala hierárquica das necessidades de Maslow, estão as necessidades sociais, que são aquelas de amizade, amor, interrelacionamento humano. Depois nós temos as necessidades de estima e status, né, que são o reconhecimento do indivíduo pelo grupo social onde ele faz parte, onde ele atua. E lá no topo nós temos a necessidade de autorrealização, que é o crescimento pessoal, profissional, a vontade, a força de enfrentar e vencer desafios, é olhar para trás e ver que o caminho percorrido foi válido. A direção das empresas está fortemente marcada pelos estilos com que os administradores dirigem o comportamento das pessoas dentro delas. Os estilos de direção dependem das suposições dos administradores sobre o comportamento humano dentro da empresa. Tem um cara chamado McGregor, ele distingue as concepções opostas acerca da necessidade humana como teoria X e Y. Sobre a teoria X, podemos dizer que ela se baseia em algumas concepções incorretas e distorcidas da natureza humana. Por exemplo, que o homem é indolente e preguiçoso por natureza, que ele evita o trabalho ou trabalha, assim, o mínimo possível em função das recompensas salariais apenas. O que motiva o homem é o dinheiro. Dessa forma, falta-lhe ambição, ele não gosta de assumir responsabilidades, prefere ser dirigido do que sentir-se seguro, né? O homem é fundamentalmente egocêntrico e os seus objetivos se opõem, em geral, aos objetivos da empresa. Por outro lado, tem a teoria Y, que, segundo McGregor, se baseia em algumas concepções a respeito da necessidade da natureza humana, como, por exemplo, que o homem médio, o homem comum, não tem desprazer algum em trabalhar.
O homem pode ser forte e uma fonte de satisfação também e de recompensas, né? No momento em que ele é voluntariamente desempenhando o seu trabalho, é que ele se motiva. Ou uma fonte de punição, quando é desagradável para ele, ele evita o trabalho. A aplicação do esforço físico ou do esforço mental em um trabalho é tão natural quanto jogar ou descansar ou se alimentar. As pessoas não são preguiçosas por natureza, muito menos passivas e resistentes às necessidades da empresa. Elas se tornam assim como resultado de uma experiência profissional negativa em outras empresas. As pessoas têm motivação básica, têm potencial de desenvolvimento, têm padrões de comportamento adequados e têm capacidade sim para assumir responsabilidades. O homem deve exercitar a autodireção e o subcontrole para alcançar os objetivos da empresa. O homem comum aprende, sob certas circunstâncias, a aceitar e a procurar responsabilidade. A fuga, por exemplo, é responsabilidade dele. E quando ele foge à responsabilidade pelos objetivos da empresa, e quando ele falta com ambição de crescimento pessoal, e quando há uma preocupação exagerada com a segurança pessoal, tudo isso costuma ser consequência de uma experiência insatisfatória que cada indivíduo teve, né, e não uma característica humana. Esse comportamento não é uma causa, mas um efeito. Então, a capacidade de imaginação e de criatividade na solução de problemas empresariais pode ser amplamente distribuída entre as pessoas e não escassamente. Na vida moderna, as potencialidades intelectuais do homem não são apenas utilizadas, mas parcialmente utilizadas. Nós temos algumas oposições identificadas entre as teorias X e Y. Por exemplo, a teoria X se fundamenta em pressuposições errôneas sobre o comportamento humano e apregoa um estilo de direção onde a fiscalização e o controle externo rígido, representado por uma variedade de meios que garantem o cumprimento de horário de trabalho, execução de tarefas, avaliação de resultados, etc., constituem um mecanismo para neutralizar a desconfiança da empresa. Já a teoria Y apregoa que administrar é um processo de criar oportunidades, de liderar potenciais rumo ao autodesenvolvimento das pessoas. Segundo essa teoria, as condições impostas pela teoria X condicionaram as pessoas a tarefas super especializadas, bitoladas, nas últimas décadas, arrastando-as para empregos limitados e métodos e processos de trabalho rígidos e mecanísticos, desencorajando a iniciativa e a aceitação de responsabilidades. Isso nos leva a questionar sobre as formas de controle. O controle como uma função independente, porém encontrado praticamente em todos os momentos e todas as fases de vida de uma organização ou de um grupo de pessoas. O controle se baseia no plano de trabalho. Ele acompanha e mensura a execução que foi inicialmente projetada e planejada. Deve estar presente, por exemplo, no setor financeiro, por meio do fluxo de caixa, no almoxarifado, por meio do controle de estoque dos insumos, no setor de recursos humanos, quando acompanha e controla o ponto dos funcionários. O controle funciona como um sinal de alerta e indica o momento de rever objetivos inicialmente propostos ou a maneira da sua execução. O sistema de comunicação deve ser confiável, a fim de garantir a eficácia do controle. E esse controle vai empregar padrões de referência, por exemplo, as metas. As micro e pequenas empresas, grande parte delas, da sua atividade controladora, se dá por meio da inspeção visual. Já nas empresas de grande porte, a tarefa é mais complexa. A tarefa do controle, e exige relatórios de avaliação, estatísticas, auditorias, softwares de controle operacional, E todo mundo quer que a empresa vá bem, não é mesmo? Especialmente os shareholders e os stakeholders. A quem a empresa deve prestar contas? Quem deve receber os retornos da riqueza criada, gerada pelo trabalho humano? Quem deve usufruir do sucesso e dos resultados da empresa? Existem modelos e muitos sobre esse assunto. Por exemplo, o modelo dos shareholders. O que são shareholders? Segundo esse modelo,
predominante durante a era industrial, a empresa é considerada uma entidade econômica que deve trazer retornos aos seus donos, aos seus proprietários ou aos seus acionistas. Essas pessoas são chamadas shareholders. Esse modelo de responsabilidade econômica ou financeira faz com que os documentos mais importantes sobre a situação da empresa, sejam o balanço contábil, as demonstrações financeiras, venham de encontro aos shareholders. Dessa forma, o termo significa acionista, né? É um termo muito utilizado para designar todos aqueles que possuem parte da empresa ou da organização e que se valem desse tipo de controle econômico e financeiro para controlar e saber a quantas andam a empresa. Já o modelo dos stakeholders emergiu nas últimas décadas. Nele, a empresa é considerada uma entidade social, que deve trazer retornos para todos os parceiros de negócio ou grupos de interesse, que são os stakeholders, grupos de interesse, que são responsáveis por contribuir direto ou indiretamente para o seu sucesso. Esse modelo de responsabilidade social faz com que a mais importante parte da empresa... Vamos começar de novo. Há também o modelo dos stakeholders, que emergiu nas últimas décadas, e onde nele a empresa é considerada uma entidade social, que deve trazer retornos para todos os parceiros de negócios ou grupos de interesses. Esses são os stakeholders, aqueles responsáveis por contribuir direto ou indiretamente para o seu sucesso. Esse modelo de responsabilidade social faz com que o documento mais importante da empresa seja o balanço social. A distribuição da riqueza gerada deve ser feita proporcionalmente entre os parceiros de negócio, de acordo com a sua contribuição ao êxito do empreendimento. O termo stakeholder significa parte interessada e é um termo um pouquinho mais amplo do que shareholders, que foi utilizado pela primeira vez pelo americano Edward Freeman no livro Gestão Estratégica, uma aproximação da parte interessada. Como na própria tradução, dá-se a entender que stakeholders são componentes, meio termo, interessados na empresa, ou seja, todos que serão atingidos ou que atingem de forma positiva ou negativa as ações que a empresa venha a praticar. E quanto aos objetivos organizacional? Eles devem ser organizados de forma hierárquica. Existe uma hierarquia de objetivos nas empresas para ser fixado. Cada objetivo deve levar em conta uma orientação mais ampla, ou toma por referência objetivos mais abrangentes da organização. Não deve ocorrer dispersão de esforços ou perda de unidade organizacional da empresa. Tem que haver convergência e não divergência. Cada departamento da empresa representa uma tendência muito forte a maximizar seus objetivos e os seus resultados, de modo que o seu esforço pode anular ou comprometer o esforço dos outros departamentos. Cada subobjetivo maximizado leva a empresa a se transformar em um sistema centrífugo de esforços, onde os esforços mais se separam do que se conjugam, tendendo a sair do sistema e levando a empresa à entropia. Quanto aos objetivos gerais da empresa, o ideal seria que o efeito, não da soma de esforços, mas a sua multiplicação, fosse uma sinergia. A sinergia vai significar dessa forma o efeito multiplicador da combinação dos recursos, quando eles são utilizados e produzem um efeito resultante maior do que apenas a sua soma. Os objetivos estratégicos ou globais, por exemplo, são os mais amplos do negócio, como por exemplo a lucratividade, a participação no mercado, a imagem da empresa, o retorno sobre o investimento. Há também os objetivos táticos ou departamentais, que são aqueles específicos de cada unidade organizacional, como o volume de produção, o volume das vendas, o volume das compras e outros. Há ainda os objetivos operacionais, que são aqueles limitados a cada cargo ou a cada tarefa, entre os quais o atendimento primoroso ao cliente, a quantidade de cobranças feitas, o tempo médio de atendimento, o tempo médio de entrega, um custo unitário de produto. E aí as empresas têm vários tipos de estratégias para serem lançadas. Uma delas é a absorção de outras empresas e a outra é a transferência, de alguma parte da sua atividade
primária. Então, a questão é absorver ou transferir. Muitas empresas procuram a integração vertical, fabricando todos os subprodutos ou componentes necessários para a produção dos seus bens e serviços. Como objetivos, há a diminuição da sua dependência externa com relação a fornecedores, por exemplo, a redução dos custos, o melhor aproveitamento dos recursos disponíveis, enquanto que outras empresas procuram delegar às outras empresas ainda uma parcela das suas atividades, e a isso nós chamamos terceirização, a fim de se concentrar especificamente nas operações essenciais e aumentar assim a sua eficiência. São estratégias que as empresas decidem adotar. Duas estratégias opostas. A primeira induz a dependência externa, mas provoca problemas de complexidade dentro da empresa, quando ela decide produzir muita coisa, que passa a lidar internamente com uma variedade de assuntos heterogêneos. A segunda, há um aumento da dependência externa com relação às demais empresas fornecedoras, só que vai aliviar internamente a empresa de uma enorme variedade de problemas, permitindo-lhe concentrar-se nos problemas que ela não pode delegar e nem abrir mão para terceiros. No primeiro caso, há uma resposta empresarial para as ameaças externas. Já no segundo, são as próprias potencialidades externas que vão ditar os rumos da empresa, né? E para isso a gente tem que fazer uma análise do ambiente organizacional. Dentro do ambiente, nós temos o ambiente tarefa e o ambiente geral. Falando do ambiente tarefa, ele representa o nicho ambiental mais próximo e imediato da organização. Cada organização tem ao seu redor o próprio ambiente tarefa. A empresa precisa ter uma visão periférica do seu negócio. Isso implica conhecer profundamente o ambiente tarefa. Por exemplo, os consumidores ou os usuários dos seus produtos, né? Ou dos seus serviços. Há também os fornecedores de recursos. São as empresas que proporcionam entradas e recursos necessários para as operações internas da organização ou ainda para as atividades que ela desempenha no cotidiano. Em outras palavras, todas as empresas com as quais a empresa estabelece relação de dependência. Temos que considerar também no ambiente tarefa os concorrentes, né? Quanto às saídas e as entradas desses concorrentes, né? E da empresa também. Podem disputar clientes, consumidores, como é o caso das empresas que oferecem os mesmos serviços, por exemplo. Podem disputar ainda com esses concorrentes os recursos necessários para a sua produção interna, como é o caso das empresas que precisam das mesmas entradas, ou seja, dos mesmos insumos, né? A gente tem agências regulamentadoras, né? Que são as unidades governamentais, os sindicatos, as associações de classe, a própria opinião pública, né? Que interfere nas atividades e nas operações das empresas, quase sempre para vigiá-las e para provocar restrições e limitações, reduzindo o grau de liberdade no processo de tomada de decisão. Ou seja, há que se respeitar tudo isso, né? Quanto à estrutura de um planejamento estratégico, é importante que a gente contextualize a relevância do planejamento estratégico para a empresa, destacando as fases desse planejamento. Por exemplo, a análise ambiental, que a gente acabou de ver agora, o estabelecimento de diretrizes organizacionais, missão, visão, valores, objetivos. Depois nós temos a formulação das estratégias, que estratégias utilizar. Depois nós temos a implementação dessas estratégias. Eu decidi, formulei, agora eu implemento. E por último, mas não finalmente, nós temos o controle estratégico, que vai rever tudo que foi feito e ajustar os caminhos tomados. A apresentação da empresa, como é que deve acontecer? Toda empresa tem um histórico, desde a sua criação, do seu fundador, os seus princípios iniciais, né? Quais são os tipos de produtos e serviços que levaram essa empresa a existir, né? A área de atuação, o mercado onde atua, os municípios que compõem a área de atuação da empresa, os dados socioeconômicos da região que ela abrange, que ela cobre, né? E aí a gente vai falar da análise ambiental dessa empresa, com destaque para a ênfase que deve ser dedicada à análise ambiental, né? Por que deve ser idealizada uma análise ambiental em um planejamento? Por que você acha isso? Quais são os 3 níveis ambientais existentes e as suas variáveis, né? A análise interna pode acontecer através de uma aplicação da matriz SWOT, né? A matriz SWOT é uma análise externa que também emprega algumas ferramentas
para essa análise, que vai avaliar unicamente as variáveis ambientais no ambiente operacional, que a gente pode analisar, pode definir como análise estrutural de uma indústria ou análise das 5 forças competitivas de Porter. Análise SWOT, ou análise FOFA, ou análise PFOA, que são potencialidades, fraquezas, oportunidades e ameaças, que tem a sua terminologia em inglês também, que define a SWOT, a sigla SWOT, é uma ferramenta utilizada para fazer análise de cenários, ou análise de ambientes, sendo utilizada como base para a gestão e para planejamento estratégico das empresas. O termo SWOT vem da sigla em inglês que significa força, strengths, fraquezas, weakness, oportunidades, opportunities, e ameaças, threats. É um sistema simples que busca verificar a posição estratégica da empresa dentro do ambiente em questão. A técnica é acreditada para Albert Humphrey, que liderou um projeto de pesquisa na Universidade de Stanford nas décadas de 60 e 70, usando dados da revista Fortune das 500 maiores corporações do mundo. Vamos falar da análise ambiental de Porter. O Porter propõe um modelo de 5 forças competitivas, que busca analisar a rivalidade entre os concorrentes, a ameaça representada por novos entrantes, a possível emergência de produtos substitutos àqueles produzidos pela empresa e, por fim, o poder de barganha de negociação entre fornecedores e compradores. Contextualizar a relevância do planejamento estratégico nas organizações e destacar as fases do processo de planejamento estratégico requer essas análises. A primeira dela é a análise ambiental. A segunda é o estabelecimento de diretrizes organizacionais, missão, visão, valores, objetivos. Depois nós temos a formulação de estratégias, em seguida a implementação dessas estratégias e o controle das estratégias tomadas.